Neste momento que nós temos para a palavra, convido a todos que tiverem uma Bíblia em mãos, que possa abrir no Evangelho segundo nos relatou Mateus. Evangelho segundo nos relatou Mateus, no capítulo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Iremos ler do verso 22 ao 32º, a respeito da blasfêmia dos fariseus. Também, irmãos, vale-me desta oportunidade que hoje este culto sendo transmitido originalmente no dia 30 de outubro, é um dia muito especial que o Senhor tem preparado para nós, principalmente para a minha família, a família do meu pai, do irmão Samuel. Porquanto, irmãos, hoje é o dia do nascimento daquele que trouxe a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para a nossa família. Em 30 de outubro de 1899, nascia meu bisavô, já em terras brasileiras, uma criança criada em uma vida toda de maneira realizada, desenvolvida de maneira muito simples no interior, em meio à agricultura rudimentar, agricultura familiar. E, irmãos, e no ano de 1928, de uma maneira muito especial, que não vem ao caso relatar nesse momento, mas em particular podemos compartilhar com a Irmandade, eles receberam um anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Eles eram de uma outra denominação e eles receberam o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo a fé dos protestantes. Na época, os evangélicos eram denominados protestantes. Eles tomaram conhecimento daquilo, foram batizados segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. E este meu bisavô, irmãos, começou um trabalho no Evangelho de Jesus Cristo. Logo, ele foi colocado como cooperador do ofício ministerial naquele ministério. Pelo trabalho dele, irmãos, foi construída a primeira igreja em alvenaria da Alta Paulista, aqui no estado de São Paulo. Uma região muito grande que compreende Bauru, Marília, é uma região muito extensa, e a primeira igreja construída em alvenaria foi construída no sítio dele, que ele morava, junto dos irmãos, e ali foi anunciado o trabalho, o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Ele já se foi, o Senhor já o recolheu ao reino de glória há muitos anos. A igrejinha está lá, continua tendo culto, continua tendo a palavra, e o nome de Deus está sendo glorificado. E os irmãos vejam que coisa, um homem do campo, mas, irmãos, que o Senhor colocou na vida dele um dom muito especial. Sobre ele havia o dom da cura. Então, até como o Senhor preparou a expansão inicial do Evangelho junto dos apóstolos, onde o Espírito Santo também se manifestava através da cura, houve uma grande conversão onde este servo de Deus atendia, porquanto as crianças, os jovens, os mais velhos, em uma época em que não havia antibiótico, os irmãos mais velhos têm conhecimento, têm lembrança desta época. Mas em uma época que não havia antibiótico, não existia essa facilidade,
de combater vírus, bactérias, as pessoas se adoeciam e começavam a se tratar com chás, se tratavam buscavam curandeiros, buscavam a linha A, B, C, e quando não tinha mais jeito, procurava o protestante. E ele orava, o Senhor curava e a família inteira se convertia, e assim foi feito o trabalho dele na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Um homem rudimentar, um homem do campo, homem muito simples, mas cheio do poder de Deus. Hoje, passaram-se os anos, hoje ele completaria 121 anos, se eu não estou enganado. Mais de 250 pessoas da família dele vieram após ele, a maioria absoluta nos bancos das igrejas. A palavra do Evangelho de Jesus Cristo já anunciada através dos descendentes desse irmão já chegou na Europa, já chegou na Grécia, já chegou na América do Sul em diversos países e está chegando na tua casa também hoje, porque ainda que nós tenhamos uma passagem curta nesta terra, mas o exemplo, as obras e o que o Espírito Santo promete para você em vida cumpre-se e renova-se mesmo após a nossa partida, meus irmãos. Achei por bem, porque às vezes os irmãos têm curiosidade de saber de onde vem, como as famílias se convertem. Pela misericórdia de Deus, na nossa família, deu-se desta maneira. Ele já se foi, mas o vento do Evangelho continua a soprar sobre nós e sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre a minha família, sobre a família do meu pai, e está chegando na tua casa também, por misericórdia de Deus. É o que eu tinha para falar. Vamos ler com a ajuda de Deus, onde o Senhor tem nos mostrado. Amém. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor hoje chega para nós, nos lembrando dos milagres, dos favores, da obra do Senhor Jesus enquanto vivia. Conforme já falamos aqui,
no anúncio da leitura, do testemunho que demos. O Senhor Jesus, irmãos, é Deus nos céus e Deus na terra. E para, irmãos, converter os corações, para salvar as almas do pecado, o Senhor trabalhava com grande poder, curando os enfermos. Neste mesmo capítulo, nós podemos ler o que o Senhor fazia no templo, uma cura que o Senhor Jesus fez com um homem que tinha as mãos mirradas. E aqui, neste parágrafo, nós lemos a respeito da cura de um homem cego e mudo. Aqui não fala que aquele homem era cego e mudo por nascença, tampouco fala a causa que se deu. Então somente fala e anuncia que ele tinha esta condição por um espírito. Quantos de nós, irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, quantos de nós não temos tempos na nossa vida que estamos nós mesmos surdos por não ouvir o conselho do Senhor, surdos por não compreender ou colocar para trás os desígnios de Deus para as nossas vidas, cegos, porque por mais que o Senhor se apresente com poder nas nossas vidas, nós não enxergamos os favores dele e nós não temos condição, nós não temos atitude para sermos gratos aos favores do Senhor por nós. Oxalá que estejamos nós, irmãos, todos, na noite desse dia, passando por esta situação. Oxalá que você não esteja esperando o futuro, uma palavra, uma libertação, uma maravilha, quando, na verdade, o Senhor já está operando na tua vida. Quisera, irmãos, nós que estamos na produção do culto, que também somos necessitados da palavra, que não estivéssemos nessa condição. Mas não podemos, irmãos, compreender a nossa condição humana muitas das vezes, mas podemos nesta noite, neste culto, entender qual a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Que sejamos todos nós libertos de toda surdez espiritual, de toda cegueira espiritual, que você possa enxergar os favores do Senhor na tua vida, que você possa ouvir o que o Senhor requer para você e que você possa agir conforme os desígnios de Deus. Aqui nós temos, amados irmãos, o conflito que foi colocado por aqueles homens, doutores na lei judaica, os fariseus, querendo confundir o povo que recebia os favores e que cria no Senhor Jesus. Aqui não nos convém passar tempo exortando e explicando, porque esse tempo já está no passado. É reconhecido o poder do nosso Deus, porque o poder do nosso Deus se faz presente nos nossos dias até o presente momento. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor é essa: o poder que havia no Senhor Jesus de despertar, de curar, de libertar, que Ele possa te alcançar neste culto, que Ele possa te alcançar nessa palavra, que seja um tempo de libertação na tua vida, meu irmão, minha irmã, as famílias que nos acompanham, que a sua casa seja liberta no nome do Senhor Jesus. Como é que o Senhor se manifesta, meus irmãos? Como é que o Senhor se manifesta? O Senhor se manifesta na tua vida
O Senhor se manifesta com um pedido seu que Ele atende. O Senhor se manifesta com um bom intento do teu coração. O Senhor se manifesta na maneira como você se relaciona com a tua família. E ali está o favor do Senhor todos os dias na tua vida. Então, por que o nosso coração, muitas das vezes, se entristece por uma pequena necessidade? Irmãos, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus já venceu tantas batalhas na tua vida. Por que entristece o teu coração por tão pequenas coisas? Se o Senhor já falou que é contigo, Ele é contigo no dia que Ele falou, hoje, e será contigo todos os dias da tua vida. Mas aqui, amados irmãos, há uma grande mensagem que eu gostaria que os irmãos entendessem. Aqui, nos cultos da Congregação Cristã Apostólica, os irmãos já perceberam que nós temos um cuidado muito grande em instruir a Irmandade para que possamos buscar estar próximos sempre e chamando a atenção e despertando a atenção, buscando estar junto de nós do Espírito Santo. Aqui o Senhor Jesus deixou uma mensagem muito forte para nós. Aqui Ele nos instruiu que toda blasfêmia contra o Filho do Homem, querendo dizer contra o próprio Cristo, não seria julgado. Mas se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, não haverá perdão nesta vida e nem numa futura, nem nesse tempo, nem num tempo qualquer da nossa existência. Então hoje o Senhor te convida a não questionar, mas sim a buscar, assim a enxergar, assim a escutar, a convidar, a viver as delícias do Espírito Santo na tua vida. Essa semana tivemos uma oportunidade, a qual eu passei, irmãos, convivi um tempo com uma pessoa, uma autoridade da Força Aérea Brasileira. Um homem que carregava presidente de república, enfim, uma oportunidade que o Senhor nos deu, irmão, de estarmos junto àquela autoridade. E ele, antes de fazer o trabalho dele, ele fez uma oração e falou: Senhor, te pedimos e abrimos a oportunidade para que o Seu Espírito Santo esteja no meio de nós. Aquele homem não procurou, irmãos, justificar as nossas faltas. Aquele homem não procurou explicar os erros dele, mas ele abriu o coração e pediu que o Espírito Santo estivesse com ele, estivesse conosco naquele trabalho. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Vamos trocar nesta noite uma reclamação, um lamento, por uma glorificação ao nosso Deus? Vamos buscar estar junto de nós, buscar comunhão para trazer junto a nós a doce presença do Santo Espírito do Senhor? Porque quando Ele está junto a nós, irmãos, não há turbação nos nossos corações, porque o Senhor movimenta os céus e a terra para favorecer os pequeninos dele na terra. Tem um exemplo, irmãos, de uma oração que foi feita por uma serva de Deus, a minha esposa. Num tempo nós precisamos fazer uma viagem e tinha uma atividade que precisava ser feita no outro dia, mas a autoridade para aquela função falou assim: não dá, amanhã vai fazer um dia muito feio, uma chuva torrencial, não dá para vocês fazerem o que vocês intentam. Eu falei: então não dá, não dá. Ela falou: não, eu vou orar e Deus vai tomar os caminhos. A meteorologia estava posta, não era nós que escolhíamos. Aquela autoridade tinha todas as instruções, as cartas, para falar o que ela estava dizendo. No outro dia, ao amanhecer, abrimos a janela, o sol estava brilhando, não tinha uma nuvem no céu. São os favores do Senhor, são os favores de quem busca o Espírito Santo.
Ela não é melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos falando aqui de buscarmos sempre a comunhão do Espírito Santo junto a nós, irmãos. A palavra do Senhor hoje fala de libertação. A palavra do Senhor hoje fala de sermos libertos da nossa surdez e da nossa cegueira espiritual. Enxergue o tanto que o Senhor tem feito na tua vida. Que você possa escutar os sinos das libertações que o Senhor tem operado ao teu favor. Chega, troque o lamento por uma glorificação. Faça com que o Senhor escute não o seu lamento, mas que o Senhor escute a tua glorificação. Porque fazendo dessa maneira, o Senhor se alegrará e te abençoará 100 vezes mais nessa terra. Esta é a palavra, irmãos. Eu não sei o que a igreja busca, eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Senhor sabe. E o Senhor hoje te despertou para que você seja liberto no nome do Senhor Jesus e que você ouça, enxerga os favores do Senhor pela tua vida, pela vida dos teus. Ore, clame, busque estar junto do Espírito Santo na sua vida e no meio da tua família. Isso não se faz com contenda, isso não se faz com condenação, isso não se faz com discriminação, isso se faz com amor, com alegria, com união, com glorificação ao nosso Deus e com comunhão enquanto você estiver vivo nesta terra. Fazendo assim, seus dias serão longos, felizes e prósperos na presença do Senhor. Recebamos essa palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos agradecer em oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nos apresentamos, Senhor, mais uma vez aos teus pés, agora em ato de agradecimento, por este culto, por essa comunhão, pelos hinos que cantamos, pela oração, Senhor eterno, que temos certeza que alcançou o trono da tua glória, pelos conselhos, pelo testemunho, Senhor, de quem já foi, mas de que, Senhor eterno, o vento do Espírito Santo, o vento da paz, o vento do Evangelho continua a soprar sobre nós. Graças te damos, Senhor eterno, maiormente, pela tua santa, bendita e poderosa palavra. Te somos gratos, Senhor, porque temos certeza que por essa palavra, muitos que já não ouviam e que já não enxergavam os teus favores, a partir de hoje enxergarão e trocarão, Senhor, uma palavra de lamento, de esquecimento, de, Senhor eterno, de desconfiança, pela certeza que tu habita no meio de nós. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas na certeza de que somos assistidos pelo teu Filho Jesus Cristo, que intercede por nós à tua destra, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino.